A lua minguante pendia sobre as montanhas cinzentas como uma foice prateada, testemunha silenciosa da traição que se desenrolava nas sombras das grandes pinheiras ancestrais. Íris corria descalça pela floresta, seus pés sangrando sobre as raízes retorcidas e pedras afiadas que rasgavam sua carne mortal. O vento carregava o cheiro de pinho úmido, terra revolvida e seu próprio medo. Um aroma acre que sabia que alertaria os caçadores, mas não podia parar. Não agora. Não com as vidas que cresciam em seu ventre. Atrás dela, os uivos ecoavam pelas ravinas como lamentos de almas condenadas. A alcateia das sombras carmesim a perseguia, e à frente deles, ela sabia, estava Darius, seu companheiro, seu algoz. Íris, o rugido dele cortou a noite como uma lâmina. Você não pode fugir de mim, você é minha. Ela engoliu um soluço e forçou suas pernas a moverem-se mais rápido. Suas mãos instintivamente protegiam o ventre ainda discreto, onde gêmeos, segredos que Darius jamais poderia descobrir, cresciam em seu útero. Filhos dele, sim, mas também sua sentença de morte se permanecesse. 3 luas haviam se passado desde que ela ouvira a conversa que mudara tudo. Escondida nas sombras da grande toca, o covil de pedra ancestral onde a hierarquia da alcateia se reunia, Íris escutara as palavras de Darius ao seu beta, Corvan, um homem de cicatrizes profundas e lealdade ainda mais profunda ao alfa. Quando ela dera à luz, mate os filhotes, dissera Darius com frieza que gelara o sangue de Íris. Não posso arriscar que carreguem a maldição dela. Sangue de vidente contamina a linhagem pura da alcateia. E Íris? Perguntara Corvan. Ela será mantida. Uma fêmea fértil tem seu valor, mesmo contaminada. Podemos reproduzi-la novamente, desde que eliminemos qualquer prole impura. Naquela noite, Íris compreendeu 3 verdades terríveis. Darius nunca a amara verdadeiramente. Apenas desejava seu corpo e a conexão do vínculo de companheiro que os unia. Seus filhos seriam assassinados ao nascerem, e ela precisava fugir ou morrer tentando. A linhagem de videntes corria em suas veias desde tempos imemoriais, quando suas ancestrais podiam ver além do véu da realidade, prever mudanças nas marés da guerra e ler os presságios nas vísceras dos animais sacrificados. Mas nas últimas gerações, esse dom fora visto como maldição pela maioria das alcateias, um poder que desafiava a ordem natural dos lobisomens, que competia com a autoridade dos alfas. Darius tolerara isso quando a tomara como companheira, atraído por sua beleza e pela raridade de seu sangue, mas nunca a aceitara verdadeiramente, e agora ela pagava o preço. Um galho quebrou as suas costas. Perto demais, Íris arriscou uma olhada para trás e viu os olhos dourados brilhando entre as árvores. 3, 4, 5 pares deles, a matilha de caça. Lobos em forma intermediária, nem completamente humanos, nem completamente bestas, garras e presas prontas para despedaçá-la. Ela conhecia cada um deles, caçara com eles, rira ao redor das fogueiras nas noites de festim, e agora a caçavam como presa. Por favor, sussurrou para a floresta, para os espíritos antigos que habitavam aquelas terras, desde antes dos primeiros lobisomens andarem sobre 2 patas. Por favor, protejam meus filhos. Como em resposta, um cheiro diferente atingiu suas narinas, Gua. Um rio Íris mudou de direção, seguindo o som distante de corredeiras. Se conseguisse alcançar o rio prateado, a fronteira natural entre os territórios das sombras carmesim e a alcateia do crepúsculo sombrio, talvez, apenas talvez, tivesse uma chance. As 2 alcateias eram inimigas antigas, suas histórias entrelaçadas por gerações de conflito por território, recursos e velhas ofensas que ninguém mais se lembrava completamente. Seu avô lhe contara histórias de quando as alcateias eram uma só, antes da grande divisão, quando 2 irmãos, Aldric e Teron, se apaixonaram pela mesma mulher e partiram a matilha ao meio. Isso fora 200 anos atrás, mas o ódio permanecia fresco. Os crepúsculos sombrios jamais ajudariam alguém das sombras carmesim, mas talvez, apenas talvez, não a matariam imediatamente, e isso lhe daria tempo para pensar, para planejar, para sobreviver até seus filhos nascerem. O rugido do rio cresceu até se tornar ensurdecedor. Íris irrompeu através da última fileira de árvores e quase caiu direto nas águas turbulentas. As corredeiras espumavam brancas sob a luz da lua,
perigosas e furiosas com as chuvas recentes das montanhas. Ela hesitou apenas um momento antes de ouvir Darius rugir seu nome novamente, tão próximo que conseguia sentir o calor sobrenatural que emanava de sua forma transformada. Iris mergulhou. A água gelada engoliu-a como uma boca viva, arrancando o ar de seus pulmões. A correnteza a puxou e arremessou, batendo-a contra rochas submersas que deixariam hematomas profundos. Ela lutou para manter a cabeça acima d'água, seus braços batendo desesperadamente enquanto o rio a carregava rio abaixo, para longe de tudo que conhecia. Ouviu Darius uivar, um som de fúria e perda que ecoou pelos vales, mas o rio já a havia levado para além de seu alcance. Quando Iris finalmente conseguiu se arrastar para a margem oposta, estava tremendo violentamente, cada músculo gritando em agonia. Vomitou água e bile sobre a grama úmida. Depois forçou-se a levantar. Estava no território inimigo agora, e imediatamente soube disso pelo cheiro. Almíscar de pinho e terra vulcânica, marcações de território frescas nas árvores circundantes. A alcateia do crepúsculo sombrio patrulhava essas terras rigorosamente. Iris não teve tempo de esconder-se antes de ouvi-los. 3 lobos emergiram das sombras, já em forma intermediária, corpos musculosos cobertos de pelo negro como noite sem lua, focinhos alongados exibindo presas do tamanho de adagas, garras que brilhavam como metal polido. 2 machos e uma fêmea, todos com os olhos cor de âmbar característicos dos crepúsculos sombrio. Invasora, rosnou o maior deles, sua voz distorcida pela transformação parcial. Você cruzou para território errado, cadela das sombras carmesim. Iris forçou-se a ficar em pé, mesmo com as pernas tremendo. Não se ajoelharia, não mostraria fraqueza, mesmo sabendo que estava totalmente à mercê deles. Peço asilo, disse claramente, embora sua voz tremesse de frio e exaustão. Pelos antigos códigos que governam todas as alcateias, peço proteção. A fêmea soltou um som que poderia ter sido riso ou desdém. Uma das sombras carmesim pedindo asilo. Você nos toma por tolos? Estou dizendo a verdade, insistiu Iris, mantendo contato visual, mas não desafiador. Fugi de minha própria alcateia. Meu alfa ordenou a morte de meus filhos ainda não nascidos. Venho não como inimiga, mas como mãe desesperada. Os 3 lobos trocaram olhares. O código de asilo era sagrado, remontando aos primeiros dias dos lobisomens, quando as alcateias ainda honravam certas leis universais, mas era raramente invocado, e nunca entre inimigos jurados. Isso não é nossa decisão, disse finalmente o lobo maior. Você será levada ao nosso Alpha Kael, decidirá seu destino. Iris assentiu, sabendo que não tinha escolha. Ao menos não a haviam matado imediatamente. Eles a escoltaram pela floresta. Mais profundamente no território do crepúsculo sombrio, Iris observou tudo com olhos de vidente. A maneira como as árvores cresciam mais densas aqui, como o solo era mais escuro, rico em minerais vulcânicos das montanhas ao norte. Este era território antigo, terra poderosa. Avistou outros membros da alcateia nas sombras enquanto avançavam, olhos brilhantes observando com desconfiança e curiosidade. Nenhum deles interferiu, mas todos marcavam sua presença, seu cheiro de estrangeira. Finalmente chegaram ao coração do território. Uma clareira onde uma formação rochosa massiva se elevava, como os ossos da própria terra. Cavernas naturais foram esculpidas na pedra ao longo de gerações, transformadas em moradas e salões de reunião. Fogueiras ardiam em intervalos, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. E no centro de tudo, esperando como se já soubesse de sua chegada, estava ele, Kael, o alfa da alcateia do crepúsculo sombrio. Iris sentiu seu coração parar. Ele era maior que Darius, com ombros largos que falavam de força bruta e sobrevivência. Cabelos negros como asa de corvo caíam até os ombros, emoldurando um rosto de ângulos severos, mandíbula forte, nariz aquilino, lábios finos. Mas eram seus olhos que a prenderam, âmbar profundo como mel antigo, com inteligência afiada e algo mais que ela não conseguia nomear. Ele a estudou com intensidade, que fez cada pelo de seu corpo arrepiar-se. Iris forçou-se a permanecer imóvel sob aquele escrutínio, mesmo quando cada instinto gritava para ela fugir ou se submeter. Então, disse Kael finalmente, sua voz profunda como trovão distante. Você é a que fugiu das sombras carmesim, Iris, a vidente. Ela piscou, surpresa que ele conhecesse seu nome. Como os corvos falam,
Ele disse simplesmente. E as árvores têm ouvidos. Você acha que não sabemos quando nossos inimigos estão em tumulto? Kyle desceu dos degraus de pedra onde estivera parado, aproximando-se dela com passos medidos. Iris notou como todos na clareira se aquietaram, atentos ao movimento de seu alfa. Ele circulou ao seu redor, examinando-a como examinaria uma espada antes da batalha, procurando falhas, medindo valor. Você está grávida. Não foi uma pergunta. Sim, respondeu Iris, sem sentido em negar o que qualquer lobisomem com olfato aguçado poderia detectar. De gêmeos, filhos de Darius. Um rosnado coletivo percorreu a alcateia reunida ao nome do alfa inimigo. E você quer que eu abrigue os filhotes de meu maior inimigo? Kyle parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo, ver as cicatrizes que marcavam seus antebraços, histórias de batalhas escritas em carne. Quero que proteja 2 vidas inocentes que seriam assassinadas por nenhuma culpa além de existirem. Iris ergueu o queixo. Pelos códigos antigos, peço asilo. Não como guerreira ou espiã, mas como mãe. Se você me negar isso, será sua escolha carregar. Silêncio caiu sobre a clareira. Alguém tossiu nervosamente. Outro murmurou algo que foi rapidamente silenciado. Kyle a estudou por um longo momento, aqueles olhos âmbar parecendo ver através dela, lendo verdades que ela não dissera. Você sabe o que está pedindo, disse ele lentamente. Se eu aceitar, você nunca poderá retornar às sombras carmesim. Darius jamais perdoará essa traição. Você será caçada pelo resto de seus dias. Já sou, respondeu Iris simplesmente. Ao menos aqui, meus filhos terão chance de viver. Kyle assentiu. Algo que poderia ter sido respeito brilhando brevemente em seus olhos. Muito bem. Você tem seu asilo, Iris da linhagem de videntes. Mas entenda isto. Ele se inclinou, sua voz baixa e perigosa. Se isso for algum truque de Darius, se você for uma espiã ou trazer perigo à minha alcateia, eu mesmo arrancarei seu coração ainda batendo de seu peito. Isso é uma promessa. Entendo, sussurrou Iris, acreditando completamente. Ravenna, Kyle chamou, e a loba que ajudara a capturar Iris deu um passo à frente. Prepare acomodações para a nossa convidada. Ela ficará sob sua supervisão. Ravenna assentiu, embora seu olhar sobre Iris permanecesse desconfiado. Enquanto era conduzida para longe, Iris olhou para trás uma vez e encontrou Kyle ainda observando-a, uma expressão indecifável em seu rosto. Algo sobre seu olhar fez seu estômago apertar, de uma maneira que nada tinha a ver com medo. Ela afastou o pensamento. Darius ainda era seu companheiro, mesmo que ela o tivesse deixado. O vínculo entre eles permanecia, uma corrente invisível que nunca poderia ser totalmente quebrada. Mas aqui, nestas terras estrangeiras entre inimigos antigos, talvez ela e seus filhos pudessem encontrar algo que nunca tiveram nas sombras carmesim. Segurança. Pelo menos, era isso que ela esperava. Parte 2. 5 anos. Nas sombras. Os primeiros meses no território do crepúsculo sombrio foram os mais difíceis da vida de Iris. Não pela crueldade. Surpreendentemente, a alcateia a tratava com mais respeito do que esperara, mas pela constante vigilância e pela dor silenciosa do vínculo de companheiro, sendo esticado além do que a natureza pretendia. Todas as noites, ela sentia Darius. A fúria dele queimava através da conexão como brasas vivas sob sua pele. Sua raiva, seu sentimento de traição, sua determinação de encontrá-la. O vínculo não podia ser quebrado a não ser pela morte, e mesmo através da distância e da escolha dela de fugir, ele permanecia, uma corrente de ouro manchado envolta em seu coração. Havia noites em que Iris acordava engasgando, sentindo as garras dele rasgando seu peito mesmo sem estar presente. Outras vezes, vislumbres de suas emoções sangravam através do vínculo, desejo de sangue quando ele caçava, satisfação cruel quando punia membros da alcateia que haviam falhado em encontrá-la. Ravenna, que se tornara algo próximo de uma amiga apesar de suas reservas iniciais, encontrava Iris nessas noites, oferecendo chá de ervas para acalmar seus nervos. O vínculo vai matá-la eventualmente se você não deixá-lo ir, dissera Ravenna numa dessas noites, enquanto Iris tremia sob cobertores de pele. Você sabe disso, não sabe? Não posso, sussurrara Iris. Não sei. Há rituais antigos, mas requerem ambos os companheiros dispostos. Darius nunca concordaria.
Então você carregará essa corrente para sempre. Se isso significa que meus filhos vivem, carregarei. E ela carregou. Conforme sua gravidez avançava, seu ventre crescendo com o peso de 2 vidas, a alcateia do crepúsculo sombrio lentamente a aceitou. Não como uma deles. Isso levaria anos, talvez gerações, mas como algo mais do que inimiga. Kael mantinha distância, embora Iris frequentemente sentisse seus olhos sobre ela quando trabalhava nos jardins de ervas medicinais que cultivara perto de sua cabana, ou quando ensinava às crianças mais jovens da alcateia sobre plantas e suas propriedades curativas. Ele observava, sempre observava, como se procurasse confirmar se ela era ameaça ou aliada. Nas raras ocasiões em que conversavam, era sempre sobre assuntos práticos, provisões para o inverno que se aproximava, as melhores ervas para tratar feridas de combate, notícias de movimento das sombras carmesim perto das fronteiras. Nunca pessoal, nunca sobre o elefante invisível entre eles, que ela carregava os filhos de seu inimigo mortal. Até a noite em que tudo mudou. Iris estava no 7º mês quando as dores começaram. Dores que não deveriam vir tão cedo. Ela estava sozinha em sua cabana, preparando tintura de valeriana, quando a primeira contração a dobrou ao meio. Ela gritou, e o som cortou a noite. Ravenna chegou primeiro, mas foi Kael quem irrompeu pela porta momentos depois, olhos selvagens como se esperasse encontrá-la sendo atacada. Os bebês, ofegou Iris, mãos agarrando o ventre. Algo está errado, é cedo demais. Kael não hesitou. Ele a ergueu nos braços como se ela não pesasse nada e correu para a casa da curandeira-chefe da alcateia, uma anciã chamada Morwen, que vivera 3 vidas humanas e conhecia segredos de cura que outros haviam esquecido. Coloque-a aqui, ordenou Morwen, apontando para uma mesa coberta com peles limpas. As próximas horas foram borrão de dor e sangue. Iris flutuava dentro e fora da consciência, ouvindo vozes distantes. Morwen dando ordens, Ravenna respondendo, e Kael permaneceu. Ele segurou sua mão quando outra contração a rasgou, seus dedos firmes e quentes em volta dos dela. Não disse nada, mas sua presença era âncora em tempestade que ameaçava arrastá-la para baixo. Os gêmeos estão entrelaçados, disse Morwen gravemente. Isso é perigoso. Posso tentar separá-los, mas... Faça, disse Kael antes que Iris pudesse responder. Salve-os. Pela primeira vez, Iris viu algo além de desconfiança nos olhos dele enquanto olhava para ela. Preocupação genuína, talvez até medo. Por quê? Sussurrou ela. São filhos de Darius. São crianças inocentes, respondeu Kael simplesmente. E você é parte desta alcateia agora, quer os outros aceitem completamente ou não. Protejo o que é meu. Aquelas palavras a sustentaram através do pior da dor. Morwen trabalhou com mãos experientes e magia antiga, sussurrando encantamentos em língua há muito esquecida enquanto manipulava os bebês no ventre de Iris. Foi agonia além de qualquer coisa que ela experimentara. Mas finalmente, um choro rasgou o ar. Depois outro. Um menino e uma menina, anunciou Morwen, embrulhando os bebês em tecidos macios e os colocando nos braços de Iris. Pequenos, mas lutadores, como a mãe. Iris olhou para os rostinhos enrugados de seus filhos e sentiu algo partir e reconstruir em seu peito. Amor tão feroz que roubou seu fôlego. Proteção tão absoluta que ela mataria deuses se eles tentassem fazer mal a essas crianças. O menino tinha tufos de cabelo escuro como Darius, mas os olhos, quando finalmente abriram dias depois, eram azuis claros como os dela. A menina era o oposto. Cabelos mais claros, mas olhos que prometiam escurecer para o dourado intenso de seu pai. Como os chamará? Perguntou Ravenna suavemente. Iris não hesitou. Lyra, disse tocando a testa da menina. E Soren. Nomes antigos de sua linhagem, não da de Darius. Estes eram seus filhos, nascidos de sua carne e sangue e sacrifício. Eles carregariam suas histórias, não as dele. Kael visitou no dia seguinte, trazendo presentes como era costume. Um cobertor de pele de veado para cada bebê, costurado pela melhor artesã da alcateia. Eles são fortes, disse ele, observando os gêmeos dormirem. Sobreviverão. Sim, concordou Iris. Sobreviverão. E ela se certificaria disso, custasse o que custasse. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais.
Novas histórias são publicadas regularmente. Os anos que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Iris. Uma mistura de felicidade que nunca esperara encontrar e medo constante que nunca a abandonava completamente. Lyra e Soren cresceram como ervas daninhas fortes, resilientes e belos. Aos 2 anos, já mostravam sinais de sua herança lobisomem, sentidos aguçados, força além de crianças humanas comuns e uma conexão instintiva com a floresta que os cercava. A alcateia do crepúsculo sombrio os aceitou de maneira que surpreendeu Iris. As crianças, especialmente, adoravam os gêmeos. Lyra com seu riso como sinos de vento e Soren com sua seriedade contemplativa tornaram-se parte da estrutura da alcateia, mas sempre havia aqueles que olhavam para eles e viam apenas sangue de Darius. Sangue inimigo. Houve incidentes. Um guerreiro chamado Tormund cuspiu no chão quando os gêmeos passaram. Outro, uma mulher chamada Bryn, sugeriu em reunião da alcateia que as crianças fossem enviadas embora quando fossem velhas o suficiente. Eles trarão desastre, dissera Bryn. Darius nunca parará de procurá-los. Cada dia que permanecem é um dia que arriscamos guerra aberta. Kael silenciara essas vozes com autoridade que não admitia argumentos. Eles ficam, dissera simplesmente. Qualquer um que discordar pode desafiar minha palavra diretamente. Alguém deseja fazer isso? Ninguém desejava. Iris observava essas trocas com gratidão e confusão crescentes. Por que Kael os protegia tão ferozmente? Ele não devia nada a ela ou seus filhos. Na verdade, seria mais fácil para ele ceder à pressão e mandá-los embora. Mas ele não fazia isso. Nunca fazia. Conforme os anos passavam, Iris notou outras coisas também. A maneira como Kael às vezes observava os gêmeos brincarem com expressão de anseio tão profundo que doía testemunhar. Como ele esculpira brinquedos de madeira para eles. Um lobo para Soren, um corvo para Lyra, com detalhes tão intrincados que deviam ter levado horas. Como ele sempre aparecia quando Iris precisava. Um telhado que precisava reparo, lenha que precisava ser cortada, uma disputa com outro membro da alcateia que precisava mediação. E ela notou algo mais, algo que a assustava mais que qualquer ameaça de Darius. O vínculo de companheiro com Darius estava murchando. Não desaparecera. Isso era impossível sem ritual ou morte, mas enfraquecera até ser pouco mais que sussurro distante, eco de conexão que fora. A fúria dele ainda pulsava através dela ocasionalmente, mas mesmo isso estava se tornando silencioso, e no espaço deixado para trás, algo novo começara a crescer. Algo direcionado ao alfa de olhos âmbar que protegia ela e seus filhos quando não precisava, que a tratava com respeito quando outros não fariam, que se tornara presença constante em suas vidas sem nunca pedir nada em retorno. Iris lutou contra esses sentimentos com tudo o que tinha. Era impossível. Errado. Ela ainda estava vinculada a Darius, mesmo que mal. E Kael era o alfa, seu protetor. Não algo mais. Não podia ser algo mais. Mas os deuses dos lobisomens tinham senso de humor cruel. Foi numa noite de lua cheia, quando Lyra e Soren tinham 4 anos, que tudo desmoronou. A alcateia se reunira para o ritual da lua cheia, uma cerimônia mensal onde todos se transformavam juntos, sob o olhar da lua, e corriam como matilha através da floresta. Era sagrado, primordial, o momento em que eram mais verdadeiramente eles mesmos. Iris normalmente ficava para trás com as crianças muito jovens para transformar, mas desta noite, Morwen oferecera-se para observá-las. Vá, dissera a anciã gentilmente. Você não correu com uma matilha desde que chegou aqui. Sua loba precisa disso. E ela precisava. Iris mal percebera o quanto anseiava por isso até estar lá, na clareira onde a alcateia se reunia, prata da lua banhando tudo em brilho etéreo. Kael liderava o ritual como sempre, sua voz profunda cantando as palavras antigas que chamavam a besta dentro de cada lobisomem. Iris sentiu a transformação tomar conta, deliciosa agonia de ossos quebrando e reformando, pele se rompendo enquanto pelo emergia, sentidos explodindo em vida. Ela nunca se sentia mais livre que quando corria em 4 patas. A matilha disparou para a floresta. Uma onda viva de músculo e pelo e poder. Iris correu com eles, redescobrindo a alegria de caçada, o prazer de movimento perfeito, a sensação de pertencer a algo maior que ela mesma. E então percebeu que Kael corria ao seu lado. Ele era magnífico em forma de lobo, maior que os outros,
pelo negro que parecia absorver a própria luz da lua, olhos âmbar brilhando como moedas fundidas. Ele a olhou, e mesmo através dos olhos de besta, ela viu a inteligência ali, a escolha deliberada de correr ao seu lado. Algo passou entre eles naquele olhar. Reconhecimento de verdade que ambos vinham negando. A matilha parou perto de um riacho para beber, e foi ali que aconteceu. Íris lambera a água cristalina quando sentiu uma onda de puro terror através do vínculo de companheiro. Não o dela, de Darius. Ela cambaleou, quase caindo, enquanto a emoção dele a inundava. Medo, dor. E então, nada. O vínculo quebrou. Íris transformou de volta para a forma humana involuntariamente. O choque muito grande para manter a transformação. Ela caiu de joelhos na grama úmida, nua como o dia em que nascera, mãos agarrando o peito onde o vínculo costumava estar. Vazio. Havia apenas vazio. Darius estava morto. Kyle transformou também, ajoelhando-se ao seu lado, mãos em seus ombros. O que aconteceu? Ele... Íris lutou para respirar. Darius, ele morreu. O vínculo quebrou. Ela deveria sentir tristeza, luto, algo, mas tudo o que sentia era alívio, terrível, horrível alívio. E então culpa por esse alívio. Ela desmoronou, soluços rasgando sua garganta, e Kael a puxou contra seu peito, braços ao redor dela enquanto ela quebrava. Ele não ofereceu platitudes vazias ou palavras de conforto. Apenas segurou-a, sua força emprestada até que ela encontrasse a sua própria novamente. Quando finalmente se separaram, Íris estava consciente de que estavam ambos nus, que cada membro da matilha podia vê-los, que isso implicaria, mas não se importava. Obrigada, sussurrou. Kyle assentiu, algo não dito brilhando em seus olhos, antes de se virar para a alcateia. Voltamos, ordenou. Mais tarde, de volta em sua cabana com os gêmeos dormindo pacificamente em seus leitos, Íris ficou acordada olhando para a lua através da janela. Darius estava morto, ela estava livre, e pela primeira vez em 5 anos, o futuro parecia ser algo além de sobrevivência. Parecia possibilidade. Parte 3. O retorno do passado. As notícias da morte de Darius chegaram oficialmente 3 dias depois, trazidas por um mensageiro neutro de uma alcateia distante, que mantinha comércio com ambos. Crepúsculo sombrio e sombras carmesim. Morreu em desafio, relatou o mensageiro, um homem de meia idade com cicatrizes que falavam de muitas batalhas. Um dos guerreiros dele, cansado de sua liderança cada vez mais errática, desafiou-o pelo direito de Alfa. Darius lutou bem, mas perdeu. Dizem que seu último pensamento foi dela. O mensageiro olhou para Íris quando disse isso, e ela sentiu os olhos de toda a alcateia sobre ela. Foi um combate justo? Perguntou Kael. Pelos códigos antigos, sim, confirmou o mensageiro, testemunhado pela alcateia inteira. O novo Alfa, Brachus, já está consolidando poder. Íris conhecia Brachus, um guerreiro competente, mas sem imaginação, que seguia a tradição cegamente e tinha pouco tempo para qualquer coisa que considerasse fraqueza. Sob sua liderança, as sombras carmesim provavelmente se tornariam ainda mais isolacionistas e brutais. Ela não sentiu nada por isso. Aquela alcateia não era mais sua, não fora por 5 anos, mas o que o mensageiro disse em seguida fez seu sangue gelar. A outra coisa, Brachus ordenou todos os aliados e propriedades de Darius sejam reavaliados. Ele quer deixar claro que é um alfa novo, sem as obsessões do antigo. Mas houve menção, o mensageiro hesitou, de 2 filhotes que Darius afirmava serem dele, filhotes que nunca foram encontrados. Silêncio caiu sobre o salão. Brachus os procura? Kael perguntou silenciosamente, mas havia aço em sua voz. Não ativamente. Como disse, quer distanciar-se das obsessões de Darius. Mas se aparecesse, digamos, isso seria diferente. Legado de um alfa, mesmo um derrotado, tem peso. Há aqueles nas sombras carmesim que veriam valor em controlar tais filhotes. Íris compreendeu a mensagem não dita. Lyra e Soren estariam em perigo não de vingança, mas de algo talvez pior, serem usados como peões em jogos de poder. Depois que o mensageiro partiu, Kael convocou seu conselho. Os guerreiros e anciãos de mais alta patente que o aconselhavam em assuntos da alcateia, Íris não foi convidada, mas Ravenna lhe contou depois. Houve debate acirrado, disse sua amiga, trazendo chá e se sentando na cabana de Íris. Tormund e seus seguidores argumentaram que agora que Darius está morto,
Você e as crianças deveriam partir. Que o asilo foi concedido com base em ameaça imediata. E essa ameaça não existe mais. E Kael, Ravenna sorriu ligeiramente. Nosso alfa deixou muito claro que você e os gêmeos são membros da Alcateia agora, com todos os direitos e proteções que isso implica. Qualquer um que discordasse poderia desafiá-lo diretamente. Ele não pode continuar fazendo isso, disse Iris baixinho. Colocando sua autoridade em jogo por nós. Eventualmente alguém aceitará o desafio. Talvez, concordou Ravenna. Ou talvez ele tenha razões próprias para mantê-los por perto. O quê? Oh, por favor. Ravenna bufou. Você acha que toda a Alcateia não notou como ele olha para você? Como protege você e seus filhos como se fossem... Ela parou abruptamente, mas o não dito pairava no ar entre elas. Como se fossem dele. Iris balançou a cabeça. Isso é impossível. Ele é alfa. Eu sou ninguém. Membro refugiado de uma Alcateia inimiga. Mãe de filhos de outro homem. Ele poderia ter qualquer fêmea na Alcateia. Alguém de nascimento puro e sem complicações. Você é vidente de linhagem antiga, corrigiu Ravenna. Sobrevivente que desafiou um alfa cruel para salvar seus filhos. Curandeira, que trouxe conhecimento que beneficiou toda esta Alcateia. E... Ela adicionou com um sorriso sutil. Uma das poucas pessoas que trata Kael como homem em vez de apenas alfa. Antes que Iris pudesse responder, gritos explodiram do lado de fora. Ambas mulheres dispararam para fora para encontrar caos. A Alcateia se reunia na clareira principal, todos olhando para as árvores além. E lá, saindo das sombras, estava Lyra. Mas não a Lyra de 4 anos que Iris conhecia. Esta Lyra tinha olhos que brilhavam prata pura, cabelo flutuando ao redor dela como se em vento inexistente, e estava flutuando, a vários centímetros do chão. Mãe, disse a criança, mas a voz estava sobreposta com algo mais, algo antigo. A escuridão vem, sangue nas fronteiras, garras no escuro. Eles procuram, eles vêm. Então ela desmoronou. Kael a pegou antes de atingir o chão, cradleando a pequena contra seu peito, enquanto os olhos dela revertiam ao normal. O que? Lyra piscou confusa. Estou com sono. Foi visão. Iris respirou, correndo para eles. Ela tem o dom. Tão jovem. O que ela viu? Exigiu Kael. Não sei. Iris pegou Lyra de seus braços, verificando a temperatura e pulso da filha. Normal, graças aos deuses. Visões invidentes tão jovens são raras, poderosas. Mas ela não saberá o que viu até ser mais velha. Até treinar. O uivo cortou sua explicação. Vindo de longe, mas não tão longe quanto deveria. Vindo do sul. Do território das sombras carmesim. Kael transformou instantaneamente, e metade da Alcateia com ele. Guerreiros se posicionaram nas bordas da clareira, prontos para a defesa. O uivo veio novamente, mais próximo desta vez. E então, irrompendo através da linha de árvores, cambaleou um lobo que Iris reconheceu mesmo através do sangue que manchava seu pelo cinza. Thorvin, um dos guerreiros mais velhos de Darius, um que fora gentil com ela quando outros não eram. Ele transformou de volta para a forma humana no meio da clareira, caindo de joelhos, sangue vazando de uma dúzia de feridas. Ataque! Ofegou. Sombras carmesim sob ataque. Brachus, traído por guerreiros deles. Eles se voltaram. Disseram ele matou Darius desonestamente. Querem restaurar legado dele. E procuram os filhos dele. Kael terminou, sua voz mortal quieta. Thorvin assentiu. Então seu olhar encontrou Iris. Perdão, sussurrou. Contei sobre as crianças. Pensei que estavam mortas e não importaria. Mas eles me torturaram. E eu... Perdão. Ele caiu para a frente. Inconsciente ou morto. Morwen correu para ele. Mas Kael já estava se movendo. Ravenna, leve Iris e as crianças para as cavernas profundas. Agora. Kael. Agora! Rugiu ele. E pela primeira vez desde que o conhecera, Iris viu verdadeiro medo em seus olhos. Medo não por ele, mas por ela. Ela pegou Lyra, gritou para Ravenna pegar Soren. E correu. As cavernas profundas eram um sistema de túneis naturais que penetravam nas montanhas, conhecidos apenas pelos membros de mais alta confiança da Alcateia. Era um local de último recurso, onde os vulneráveis, anciãos, doentes, mães jovens, se esconderiam se a Alcateia fosse invadida. Iris odiava cada passo que a levava mais longe de Kael.
do som de batalha que agora ecoava através das árvores, porque eles vieram, os guerreiros leais a Darius, determinados a encontrar seus filhos e usar como peões em suas próprias jogadas de poder. Não se importavam com as crianças, apenas com o que representavam. Horas se passaram em escuridão sufocante das cavernas. Lyra e Soren dormiram contra Íris, inconscientes da guerra sendo travada por suas vidas. Outras mães e crianças amontoavam-se juntas, silenciosas exceto por respiração ocasional ou sussurro nervoso. Ravenna manteve guarda na entrada, espada de prata ancestral em mãos. E então, finalmente passos. Ravenna levantou a arma, mas relaxou quando reconheceu o cheiro. Kael. Ele entrou na caverna, coberto de sangue. Apenas algumas dele, pelo menos. Expressão tensa. Acabou, disse. Expulsamos eles para trás, através das fronteiras. 5 mortos deles, 2 nossos. Thorvin sobreviverá. E os outros? Perguntou Íris. Voltarão? Kael a olhou por um longo momento antes de responder. Sim, não hoje. Talvez não esta lua. Mas voltarão. Porque agora sabem com certeza que as crianças existem e estão aqui. Silêncio caiu sobre a caverna. Então o que fazemos? Sussurrou Íris. Kael se ajoelhou diante dela, olhos ao nível dos dela. Lutamos. Protegemos o que é nosso. Juntos. E naquele momento, algo passou entre eles. Entendimento que ia além de palavras, além de lógica. Íris estendeu a mão e tocou seu rosto, ignorando as olhadas chocadas de outros na caverna. Juntos. Ela concordou. E selou com promessa que ambos sentiam nos ossos era muito mais que protetor e protegida. Era algo que poderia mudar tudo. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 4. Verdades sob a lua. Levou 3 dias para enterrar os mortos e curar os feridos. 3 dias durante os quais a alcateia do crepúsculo sombrio se reagrupou, fortaleceu defesas e se preparou para a inevitável próxima onda. Mas nos corredores quietos entre reuniões de guerra, algo mais estava crescendo. Íris passou noites trabalhando ao lado de Moiraine, tratando feridos. Kael estava sempre lá, verificando seu povo, mas seus olhos continuamente buscavam ela. E sempre que se tocavam, um roçar acidental de dedos ao passar bandagens, seus ombros se encostando enquanto se inclinavam sobre um guerreiro ferido. Faíscas praticamente saltavam entre eles. O vínculo com Darius se fora, mas algo novo estava se formando. Não vínculo de companheiro. Isso exigia ritual e aceitação mútua, mas conexão, atração que ia além do físico. Foi na 4ª noite, quando os gêmeos estavam dormindo e a lua pendia cheia e prateada sobre as montanhas, que Kael bateu em sua porta. Íris abriu, encontrando-o lá parado com expressão que roubou seu fôlego. Vulnerabilidade crua, desejo e algo que parecia perigosamente com medo. Podemos conversar? Ele perguntou baixo. Ela assentiu, saindo e fechando a porta silenciosamente atrás dela. Caminharam em silêncio até encontrarem um penhasco com vista para o vale, onde a alcateia dormia abaixo e as estrelas ardiam acima como diamantes espalhados em veludo negro. 5 anos atrás, Kael começou, olhos fixos no horizonte. Você chegou no meu território, grávida e aterrorizada, pedindo asilo. Eu deveria ter te mandado embora. Seria o que qualquer alfa sensato faria. Por que não fez? Íris perguntou, embora achasse que já sabia a resposta. Porque quando olhei nos seus olhos, vi... Ele parou, mandíbula apertando. Vi coragem, força, uma mãe disposta a morrer por seus filhotes. E algo mais que não conseguia nomear na época. E agora? Ela sussurrou. Consegue nomeá-lo agora? Kael se virou para ela, e a intensidade em seu olhar quase a fez recuar. Reconhecimento, disse simplesmente. Você era minha companheira antes de nos conhecermos, e eu sempre soube. As palavras caíram entre eles como pedras na água, ondulando para fora. Mas você estava vinculada, ele continuou. E eu não forçaria isso, não quando significaria destruir você. Então esperei. Observei você crescer em sua força. Observei seus filhos florescerem. E esperei pela possibilidade que, talvez, algum dia, os deuses fossem gentis o suficiente para quebrar meu vínculo. Íris terminou. Mesmo que significasse a morte de Darius. Não desejei morte dele.
Kael disse rapidamente. Mas não lamentei quando veio. Honestidade brutal, típico dele. Iris deu um passo mais perto, coração batendo tão forte que estava certa que ele podia ouvi-lo. 5 anos, ela disse. Você esperou 5 anos? Esperaria 50 se necessário. Ele respondeu. 100, uma vida inteira. E agora que sou livre? As palavras de Iris mal passaram de sussurro. Agora que o vínculo se foi, Kael estendeu a mão, dedos roçando sua bochecha com ternura que contrastava com sua força bruta. Agora, disse ele, peço o que deveria ter pedido na primeira noite que passou sob minha proteção. Iris de linhagem de videntes. Você me aceitaria como seu companheiro? Não por dever ou gratidão, mas porque escolhe isso? Porque sente o que eu sinto? Lágrimas queimaram seus olhos. Ela deveria estar de luto. Deveria esperar, ser respeitosa com a memória de Darius, mesmo que ele tivesse sido cruel. Era muito cedo, muito rápido, mas ela desperdiçara 5 anos já. 5 anos negando o que seu coração sabia. Sim, disse ela. 1000 vezes sim. Kael a puxou contra ele, e quando seus lábios se encontraram, foi como chegar em casa, como descobrir parte de si mesma que estivera perdida e finalmente ser completa. O beijo aprofundou, anos de desejo reprimido finalmente liberados. Mãos de Kael enroscaram em seu cabelo, e dela exploravam a vastidão de suas costas, musculatura esculpida por anos de guerra e liderança. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. O ritual, Iris disse. Precisamos fazer isso adequadamente, pelos antigos costumes. Kael assentiu. Na próxima lua cheia, na frente da alcateia inteira, para que todos saibam que você é minha como sou seu. Haverá objeções, advertiu Iris. Alguns jamais aceitarão ex-membro das Sombras Carmesim como companheira de seu alfa. Então eles podem me desafiar, disse Kael simplesmente. Estou pronto. E ele estava. Iris via isso em seus olhos, na maneira como ficava. Disposição absoluta a lutar por elas, por direito de escolher seu próprio destino. E Lyra e Soren? Ela perguntou. Você compreende que ao me tomar como companheira, você se torna pai deles também? Algo brilhou no rosto de Kael, emoção tão pura e alegre que roubou o fôlego dela. Eu sei, ele disse baixinho, e seria honra que não mereço. Você merece tudo, Iris disse ferozmente. Você nos protegeu quando ninguém mais o faria. Nos deu lar quando estávamos sem um. Os ama como se fossem meus, Kael terminou. Porque em todos os sentidos que importam, eles são. Posso não ter plantado a semente, mas ajudei a cultivá-los. Vi seus primeiros passos, ouvi suas primeiras palavras. Consolei-os quando choraram e ri com eles quando brincaram. Sangue não faz família, Iris. Escolha faz. Ela o beijou novamente, mais profundamente desta vez, derramando em um beijo tudo o que não podia expressar em palavras. Quando se separaram novamente, Kael descansou a testa contra a dela. Há outra coisa, ele disse. Algo que você precisa saber antes de comprometer-se completamente ao ritual de companheiro. Iris recuou ligeiramente. O quê? As visões de Lyra, ele disse. Morwen esteve estudando-as, consultando textos antigos de nossos arquivos. Ela acredita que a criança não teve apenas visão comum. Foi profecia. Frio percorreu a espinha de Iris. Profecia de quê? Guerra, disse Kael sombriamente. Guerra entre as alcateias que dividirá todas as terras de lobisomens. E no centro dela, nossos filhos. Como? Morwen não sabe os detalhes. Profecias de videntes tão jovens são notoriamente difíceis de interpretar. Mas uma coisa é clara. Lyra e Soren têm papel crucial a desempenhar nos eventos que virão. E isso os fará alvos de todos os lados. Iris fechou os olhos, deixando a informação penetrar. Então, nada mudou realmente, ela disse amargamente. Ainda estão em perigo. Não, corrigiu Kael, levantando seu queixo para forçá-la a olhar nos olhos dele. Tudo mudou, porque antes você enfrentava isso sozinha. Agora tem uma alcateia inteira atrás de você. E me tem. Uma alcateia dividida. Iris apontou. Nem todos aceitarão isso. Então unificarei eles, disse Kael com confiança que vinha de anos de liderança. Uma maneira ou outra. Mas Destino tinha senso de humor cruel, como Iris logo descobriria. Porque 3 dias antes da lua cheia, que marcaria seu ritual de companheiro, visitante inesperado chegou. Um mensageiro das Sombras Carmesim, mas não qualquer mensageiro. Corvan, o antigo beta de Darius.
e trazia notícias que mudariam tudo novamente. Parte 5. Revelações e consequências. Corvan estava diferente do que Iris lembrava. Mais velho, certamente. As linhas em seu rosto mais profundas, algumas cicatrizes novas marcando sua pele. Mas era mais que idade física. Havia algo em seus olhos. Cansaço que ia além de corpo. Kael o recebeu formalmente no grande salão, com toda a sua corte ao redor. Iris ficou ao lado dele, posição que alguns ainda questionavam, mas que Kael deixara claro, era dela por direito. Corvan, beta das sombras carmesim, Kael disse, voz ecoando na câmara de pedra. É raro receber mensageiros de sua alcateia. O que traz você aqui? Corvan olhou ao redor da sala antes de seu olhar pousar em Iris. Algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez alívio. Venho não como inimigo, mas como suplicante, disse ele finalmente, e com verdades que deveriam ter sido ditas há muito tempo. Murmúrios percorreram a alcateia. Kael levantou a mão para silêncio. Fale então. Corvan respirou fundo. Darius não morreu em combate justo. Barulho explodiu na sala. Gritos de indignação, demandas por elaboração. Kael silenciou todos com um rosnado. Explique-se, ele ordenou. Braxus envenenou Darius antes do desafio, disse Corvan, cada palavra parecendo custar-lhe. Wolfsbane misturado em seu vinho na noite anterior. Enfraqueceu-o o suficiente para que mesmo o guerreiro mediano pudesse vencê-lo. Eu suspeitei, mas não tinha prova. Até agora. Ele jogou algo no chão. Um frasco pequeno, vazio exceto por resíduos de líquido escuro. Morwen imediatamente foi até ele, cheirando cuidadosamente. Wolfsbane, ela confirmou. E concentração alta o suficiente para enfraquecer mesmo o alfa mais forte. Por que contar isso agora? Kael perguntou, olhos estreitados. E por que vir aqui? Corvan olhou diretamente para Iris quando respondeu. Porque Braxus planeja guerra. Não contra você, não ainda, mas contra a ordem natural das coisas. Ele quer unir as alcateias não através de aliança, mas através de dominação, e começará eliminando qualquer ameaça ao seu poder. Os filhos de Darius. Iris disse baixinho. Sim, Corvan confirmou. Ele enviou assassinos. Eles virão durante a próxima lua nova, quando vocês estarão em seu mais vulnerável, incapazes de transformar completamente. Como sabemos que isso não é truque? Exigiu Tormund, o guerreiro que sempre desconfiara de Iris. Você poderia estar nos levando à armadilha. Você não sabe, Corvan disse simplesmente. Mas considere isto. O olhar dele permaneceu em Iris. Quando Darius ordenou a morte dos filhotes ainda não nascidos, fui eu quem discordou. Fui eu quem disse que era errado, contra nossas leis mais antigas. Ele me mandou embora por isso. Humilhado diante da alcateia, Iris se lembrava. Lembrava de ouvir a discussão, embora não soubesse todos os detalhes. E quando você fugiu, Corvan continuou, parte de mim ficou aliviado, porque significava que aquelas crianças inocentes viveriam. Carrego muitos pecados, mas assassinato de crianças não será um deles. Silêncio caiu sobre a sala. Por que realmente está aqui? Kael perguntou, voz mais suave agora. Há mais que você não está dizendo. Corvan hesitou e então assentiu. Peço asilo. Não posso servir sob Braxus. Ele mancha tudo que nossa alcateia já representou. E há outros que sentem o mesmo. Bons guerreiros que se lembram dos antigos costumes, das antigas honras. Se me aceitar, posso trazê-los. Kael se inclinou para trás em seu assento, estudando o homem diante dele. Você compreende o que pede? Se aceitar você, estará declarando que acredito em suas palavras sobre envenenamento de Darius. Isso poderia forçar confronto com Braxus antes de estarmos prontos. Estou ciente, disse Corvan. Mas considere isto também. Alpha Kael. Se Braxus estiver disposto a envenenar seu próprio Alpha para ganhar poder, que outros limites ele cruzaria? Quantos inocentes morrerão sob sua liderança? E você quer vingança? Iris disse suavemente, finalmente falando. Pela honra de Darius. Corvan a olhou, e ela viu verdade lá. Sim, ele admitiu. Darius era muitas coisas, e nem todas boas, mas merecia melhor que traição de dentro de sua própria alcateia. E as crianças? Ele olhou ao redor como se esperando vê-los. Onde estão eles? Seguras, disse Kael firmemente. E assim permanecerão. Algo passou pelo rosto de Corvan. Alívio, talvez até emoção. Posso vê-los? Apenas uma vez? Não pedirei novamente, mas...
Gostaria de saber que realmente sobreviveram. Kaela olhou para Iris. A decisão era dela. Ela pensou sobre tudo o que Corvan lhe dissera, tudo o que arriscara vindo aqui, e lembrou-se de suas palavras há muito tempo, sua objeção ao plano de Darius de matar os filhotes. Amanhã, ela disse, você pode conhecê-los amanhã, sob guarda. Mas entenda isso, Corvan. Se eu sentir por um segundo que você é ameaça a eles, cortarei sua garganta eu mesma. Um sorriso ligeiro tocou seus lábios. Você cresceu em sua força, desde que a vi pela última vez, Iris. Darius foi tolo por não reconhecer isso. Kael encerrou a reunião logo depois, ordenando que Corvan fosse alojado nas cabanas de convidados sob guarda pesada. Não prisão, mas não completamente livre também. Naquela noite, sozinho com Iris em seus aposentos, Kael a puxou em seus braços. Você acredita nele? Ele perguntou. Quero acreditar, Iris admitiu. Mas já fui tola antes. Acreditei em Darius quando disse que me amava, que me protegia. E olhe onde isso levou. Eu não sou Darius, disse Kael ferozmente, forçando-a a olhar nos olhos dele. Nunca mentiria para você. Nunca machucaria você. E certamente nunca machucaria nossos filhos. Nossos filhos, não os filhos dela. Nossos Iris se derreteu contra ele, deixando sua força e certeza envolverem-na. Eu sei, sussurrou. Eu sei, e isso me assusta, porque se algo acontecer com você, nada acontecerá, ele prometeu. Não enquanto tiver motivo para viver. E você, Iris, você é meu motivo. Eles se beijaram, e desta vez foi diferente dos beijos anteriores. Mais profundo, mais desesperado, como se ambos sentissem tempestade se aproximando e quisessem segurar esses momentos de paz. Quando finalmente se separaram, Iris descansou a cabeça contra seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. A lua cheia está em 3 dias, ela disse. Ainda faremos o ritual? A menos que tenha mudado de ideia, disse Kael. Nunca, ela disse ferozmente. Mas com assassinos vindo, com guerra no horizonte, especialmente por causa disso, Kael interrompeu. Devemos fazer o ritual, deixar claro para todos, nossas alcateias, nossos inimigos, os próprios deuses, que estamos unidos, que qualquer um que venha por nossos filhos terá que passar por nós dois. Iris sorriu, mesmo com lágrimas queimando seus olhos. Quando você coloca dessa maneira, além do mais, ele adicionou voz suavizando, esperei 5 anos para chamá-la de minha. Não esperarei mais. No dia seguinte, como prometido, Corvan foi levado para conhecer Lyra e Soren. Os gêmeos estavam brincando perto do riacho que corria atrás da cabana de Iris. Soren tentando ensinar Lyra a pular de pedra em pedra enquanto ela ria, e quase caía na água repetidamente. Eles pararam quando viram o estranho, instintivamente se movendo mais perto um do outro. Corvan parou a vários passos de distância, apenas olhando. Iris observou seu rosto cuidadosamente, procurando qualquer sinal de traição ou intenção hostil, mas tudo o que viu foi admiração. Eles são... Corvan parou, limpando a garganta. Eles são magníficos. Sim, Iris concordou simplesmente. O menino tem os olhos dele, Corvan disse baixinho. Os olhos de Darius. E a menina, ela tem seu fogo. Lyra, sempre a corajosa, deu um passo à frente. Quem é você? Ela exigiu. Meu nome é Corvan, ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Eu conheci seu pai. Temos 2 pais, disse Soren, sempre o lógico. O que plantou a semente e o que nos cuida? Sobre qual você está falando? Corvan piscou, claramente não esperando essa resposta. O que plantou a semente? Ele disse finalmente. Oh, Lyra perdeu o interesse. Nunca o conhecemos. Kael é nosso pai de verdade. Algo passou pelo rosto de Corvan. Dor, talvez, ou arrependimento. Mas então ele sorriu. Seu pai de verdade deve ser homem bom. Ele é o melhor, Soren disse com convicção que aqueceu o coração de Iris. Ele nos ensina a lutar e a caçar. E ele faz mãe sorrir. Isso é bom, disse Corvan. Toda mãe deveria sorrir. Eles conversaram por mais alguns minutos, Corvan fazendo perguntas simples e as crianças respondendo com honestidade desconcertante da juventude. Finalmente, ele se levantou. Obrigado, disse a Iris, por deixar-me conhecê-los. Eles são mais do que Darius merecia, mas menos do que você merece. Todos merecemos segundas chances.
Íris disse suavemente. Mesmo aqueles de nós que cometemos erros. Corvan assentiu, compreendendo o perdão não dito em suas palavras. Enquanto era escoltado de volta, Íris notou que Kael observara tudo de distância discreta, pronto para intervir ao primeiro sinal de perigo. Sempre protegendo, sempre vigilante, sempre o alfa dela. A lua cheia se aproximava, e com ela, o ritual que os uniria para sempre. Mas primeiro, havia preparações a serem feitas. E verdades ainda a serem reveladas, porque naquela noite, Lyra teve outra visão, e esta mostrou não apenas guerra que viria, mostrou como começaria. Parte 6. O ritual e a tempestade. Os 3 dias antes da lua cheia passaram em redemoinho de preparações. Toda a alcateia se mobilizou, não apenas para o ritual de companheiro, mas para a ameaça que Corvan advertira. Kael dobrou as patrulhas nas fronteiras, posicionou guerreiros em pontos estratégicos e ordenou que todas as famílias com crianças pequenas se preparassem para evacuar para as cavernas profundas ao primeiro sinal de problema. Mas ele também garantiu que as preparações para o ritual continuassem. Isso era importante, disse ele, para a moral, para mostrar que não viveriam com medo. Íris suspeitava que também era importante para ele pessoalmente. Depois de esperar 5 anos, Kael não seria negado, a menos que absolutamente necessário. Na manhã da lua cheia, Ravenna ajudou Íris a se vestir. O traje tradicional para uma noiva lobisomem era simples, mas lindo, vestido de linho branco que caía até seus tornozelos, bordado com símbolos antigos em linha prateada. Seu cabelo foi trançado com flores silvestres que Lyra e outras crianças haviam coletado na floresta. Você está linda, Ravenna disse, dando um passo atrás para admirar seu trabalho. Kael vai ficar sem fala. Isso seria uma novidade, Íris disse secamente, mas estava sorrindo. Lyra e Soren irromperam no quarto, ambos vestidos com suas melhores roupas. Lyra usava vestido de azul claro que combinava com seus olhos, enquanto Soren estava em túnica marrom, que o fazia parecer um pequeno guerreiro. Mãe! Lyra gritou. Você parece uma princesa. Não uma princesa. Soren corrigiu com seriedade. Uma rainha. Rainha de Kael Íris se ajoelhou, puxando ambos em abraço. E vocês dois são meus príncipe e princesa, ela disse, beijando suas testas. Sempre se lembrem disso. Não importa o que aconteça. Não importa o que qualquer um diga. Vocês são realeza ao meu coração. E ao de Kael também, Lyra disse confiantemente. Ele nos disse. Disse que quando ele se casar com você, seremos seus filhos de verdade. Para sempre. Emoção fechou a garganta de Íris. Para sempre. Que conceito lindo e aterrorizante. O ritual seria realizado ao pôr do sol, quando a lua cheia começasse a subir. A alcateia inteira se reuniu na clareira sagrada, um círculo de pedras antigas que remontava a antes dos primeiros lobisomens, um lugar onde o véu entre mundos era fino. Kael já estava lá quando Íris chegou, usando túnica cerimonial de preto profundo com símbolos de prata espelhando os dela. Quando olhou e a viu, a expressão em seu rosto fez valer cada momento de dúvida, cada noite de medo. Admiração pura, amor absoluto. Morwen, como anciã mais velha, conduziria a cerimônia. Ela ficou no centro do círculo, bastão de carvalho ancestral em uma mão, tigela de bronze cheia de água de nascente sagrada na outra. Aproximem-se, ela ordenou, voz carregando mesmo em sua idade avançada. Kael e Íris caminharam para o centro do círculo, ficando frente a frente, enquanto a alcateia formava anel ao redor deles. Estamos reunidos sob a lua cheia, Morwen começou, palavras do ritual antiga como as próprias montanhas, para testemunhar a união de 2 almas. Kael, alfa da alcateia do crepúsculo sombrio, e Íris, de linhagem de videntes. Que qualquer um que objete fale agora, ou mantenha paz para sempre. Silêncio. Íris meio esperava Tormund, ou um dos outros dissidentes intervirem, mas ninguém falou. Talvez o olhar de advertência de Kael foi suficiente, ou talvez, finalmente, a alcateia estava começando a aceitá-la. Então procedemos, disse Morwen. Kael, declare sua intenção. Kael tomou as mãos de Íris nas dele, olhos nunca deixando os dela. Eu, Kael, alfa da alcateia do crepúsculo sombrio, tomo você, Íris, como minha companheira. Sob a lua e as estrelas, diante de minha alcateia e os deuses que governam nossa espécie,
Juro protegê-la com minha força, amá-la com meu coração e honrá-la com minhas ações. Seus filhos são meus filhos. Suas batalhas são minhas batalhas. Sua vida é tão preciosa para mim quanto minha própria. Isso eu juro, até minha última respiração. Iris sentiu lágrimas queimarem, mas manteve compostura para seu próprio juramento. Eu, Iris, da linhagem de videntes, tomo você, Kael, como meu companheiro. Sob a lua e as estrelas, diante desta alcateia e os deuses que governam nossa espécie, juro ficar ao seu lado em força e em fraqueza, em alegria e em tristeza. Ofereço meus dons à sua causa, meu coração à sua guarda, e minha vida entrelaçada com a sua. Isso eu juro, até minha última respiração. Morwen mergulhou os dedos na tigela de água sagrada, marcando a testa de ambos com símbolo antigo. Pelos antigos costumes, declaro vocês unidos. Que a lua testemunhe, que a terra abençoe, que os espíritos protejam seu vínculo. Vocês são companheiros agora e para sempre. A alcateia irrompeu em uivos, não de dúvida ou dissensão, mas de celebração. O som ecoou através das montanhas, proclamando para todas as alcateias que Kael fizera sua escolha. E então Kael a puxou em seus braços e a beijou, e nada mais importava. Não os observadores, não a ameaça de guerra, nada exceto este momento, este homem, este amor que ela nunca pensou que encontraria novamente. Quando se separaram, a lua cheia havia subido completamente, banhando tudo em luz prateada. Agora corremos, Kael disse, sorriso tocando seus lábios. Como companheiros, como alcateia. A transformação tomou Iris como sempre fazia, dolorosa e estática ao mesmo tempo. Mas desta vez, enquanto seu corpo mudava de humano para lobo, ela sentiu algo mais. Um novo vínculo formando, não como o que compartilhara com Darius. Aquele fora forçado, criado através de ritual sem verdadeiro consentimento de ambos os lados. Este era a escolha, pura, clara e absolutamente certa. Quando a transformação completou, Iris ficou em 4 patas, sentidos explodindo em vida, e ao seu lado estava Kael em forma de lobo, massivo e magnífico, pelo negro brilhando sob a lua. Eles correram. A alcateia os seguiu, mas Kael e Iris lideraram, lado a lado através da floresta. Era diferente de qualquer corrida que Iris experimentara. Não estava fugindo, não estava caçando, estava celebrando, estava livre. Horas depois, quando a alcateia finalmente retornou à clareira, exaustos e felizes, o festim os esperava. Carne assada, hidromel fermentado de mel silvestre, pão e queijo e frutas, tudo que a alcateia pudesse reunir para celebrar seu alfa e sua nova companheira, Iris, transformou de volta para a forma humana, aceitando roupas limpas que Ravenna ofereceu. Kael fez o mesmo, e juntos se sentaram na mesa alta, enquanto a alcateia festejava ao redor deles. Lyra e Soren estavam no colo de Iris, ambos recusando-se a serem separados dela, mesmo por um momento. Você está feliz, mãe? Lyra perguntou, olhando com aqueles olhos azuis penetrantes. Mais feliz do que posso dizer, Iris respondeu sinceramente. Bom, disse Soren, porque Kael disse que agora somos família de verdade. Ele é nosso pai, e você é nossa mãe, e nunca mais seremos separados. Kael ouviu isso, e estendeu a mão, descansando na cabeça de Soren. Nunca, ele concordou. Isso eu prometo. E naquele momento, com seus filhos em seus braços e seu companheiro ao seu lado, Iris realmente acreditou que tudo ficaria bem, que talvez finalmente encontrara seu lugar, seu lar. Mas os deuses dos lobisomens tinham outra lição para ensinar sobre como a felicidade podia ser fugaz. Porque no momento em que o último pedaço de carne foi comido e a última canção foi cantada, um uivo rasgou a noite. Não de celebração, de advertência. As fronteiras haviam sido violadas. Os assassinos de Bracxus chegaram. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Iris gritou, mesmo enquanto pegava Lyra e Soren. Posso lutar! Você vai proteger nossos filhos! Kael rugiu, e pela primeira vez desde que o conhecera, ela ouviu medo verdadeiro em sua voz. Medo não por ele, mas por ela. Vá,
Ravena já estava puxando Iris, arrastando-a em direção às cavernas enquanto os sons de batalha ecoavam atrás delas. Iris olhou para trás uma vez e viu Kyle transformar completamente, não em lobo, mas na forma intermediária que lobisomens assumiam apenas para batalha séria. Meio homem, meio besta, toda a fúria letal. Ele liderou a carga em direção às fronteiras, e então a floresta engoliu-o. As cavernas eram caos de corpos amontoados e sussurros assustados. Iris segurou Lyra e Soren contra ela, tentando acalmá-los mesmo quando seu próprio coração batia como tambor de guerra. Está tudo bem, ela sussurrou. Kyle vai proteger-nos, ele prometeu. Estou com medo. Lyra chorou, enterrando o rosto no ombro de Iris. Eu também, admitiu Iris. Mas às vezes ser corajoso significa ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Soren, sempre o mais sério dos dois, olhou para ela com olhos além de seus anos. Eles vêm por nós, não vêm? Ele perguntou baixinho. Os homens maus vêm porque somos filhos de Darius. Iris não podia mentir para ele. Sim, ela disse. Mas eles terão que passar por toda esta alcateia primeiro. E acredite em mim, filho, esta alcateia não cai facilmente. Horas passaram. Os sons de batalha continuaram. Rosnados, gritos, o inconfundível som de carne rasgando. Cada ruído fazia Iris estremecer, imaginando Kyle lá fora, lutando, sangrando. Possivelmente... Não, ela se recusava a pensar assim. Ravena mantinha guarda na entrada da caverna, espada desembainhada. Outras guerreiras se juntaram a ela, um anel de defesa final caso os invasores penetrassem tão profundamente. E então, finalmente, o silêncio caiu. Pior que a batalha, esse silêncio. Porque significava que um lado vencera. Mas qual? Passos ecoaram nas passagens da caverna. Ravena levantou sua espada, e atrás dela, outras fizeram o mesmo. Uma figura emergiu das sombras. Kyle, coberto de sangue, tanto dele quanto de inimigos, com feridas rasgando seu peito e braços, mas vivo. Gloriosamente, maravilhosamente vivo, Iris largou as crianças e correu para ele, jogando-se em seus braços sem se importar com o sangue que manchou seu vestido branco. Você está bem, ela ofegou. Graças aos deuses. Você está bem. Estou, ele disse, voz rouca de rugir ordens. E os assassinos foram repelidos, mortos ou fugindo de volta para Braxos com histórias de que a alcateia do crepúsculo sombrio não pode ser facilmente quebrada. Um suspiro coletivo de alívio percorreu as cavernas. Tivemos perdas? Ravena perguntou. A expressão de Kyle escureceu. 3 mortos, 5 gravemente feridos. Mas dado que enfrentamos mais de 20 atacantes, poderíamos ter sido pior. 20? Iris respirou. Braxos enviou 20 guerreiros? Ele está comprometido, disse Kyle sombriamente. E isso significa que voltarão. Talvez não amanhã, talvez não neste mês, mas voltarão. Iris fechou os olhos, o peso da culpa esmagando-a. Isso é minha culpa, ela sussurrou. Se não tivesse vindo aqui, se tivesse apenas... Parar, Kyle ordenou, levantando seu queixo, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você salvou seus filhos. Fez o que qualquer mãe faria. A culpa é de Braxos, não sua. Mas sua alcateia sofre por causa de mim. Minha alcateia luta para proteger 2 dos seus. Kyle interrompeu. Porque Lyra e Soren são nossos agora, meus. E qualquer um que venha por eles aprenderá o que significa desafiar o crepúsculo sombrio. Sua voz ecoou através das cavernas, e Iris viu membros da alcateia assentindo, aceitando suas palavras. Nem todos, talvez. Tormund ainda parecia ressentido, e alguns outros murmuraram entre si, mas mais concordaram que discordaram. Era começo. Nos dias seguintes, a alcateia curou suas feridas e fortaleceu suas defesas ainda mais. Os mortos foram enterrados com honra, seus nomes cantados para os espíritos. Os feridos foram tendidos por Morwen e Iris, que trabalharam lado a lado misturando poções de cura e mudando bandagens. Foi durante um desses turnos silenciosos que Morwen disse algo que mudou tudo. A criança, ela disse suavemente, olhando para Lyra que dormia em canto da sala de cura. Suas visões estão ficando mais fortes. Eu sei, Iris disse, exaustão pesando sobre ela. Ela tem uma quase todas as noites agora. A assusta. Como deveria, disse Morwen, porque o que ela vê é futuro. Não um futuro, mas o futuro.
O caminho que todas as coisas tomam se nada mudar. Iris parou de triturar ervas, olhando para a anciã. O que você está dizendo? Estou dizendo que sua filha não é apenas vidente. Morwen encontrou seus olhos. Ela é profetisa. Uma vista talvez uma vez por geração. E o que ela viu? Guerra, sim. Mas mais que isso. O fim das velhas formas. Uma nova era para todos os lobisomens. E Soren? Iris perguntou, medo apertando em seu peito. O menino é diferente, Morwen disse pensativamente. Não vidente, não como sua filha. Mas há algo nele. Um poder que ainda não despertou. Algo antigo que corre em seu sangue. Da linhagem de Darius? Talvez. Morwen pausou. Ou talvez de outra coisa completamente. Os deuses trabalham em formas misteriosas, Iris. Seus filhos nasceram em momento de mudança, entre velhas eras e novas. Eles carregam destino em seus ossos. Destino que fará alvos deles, disse Iris amargamente. Sim, Morwen concordou. Mas também destino que pode salvar todos nós. Se guiado corretamente, Iris olhou para seus filhos dormindo. Tão pequenos, tão inocentes, tão completamente inconscientes dos fardos que carregariam. O que devo fazer? Ela sussurrou. O que toda mãe faz, Morwen disse gentilmente. Protegê-los, ensiná-los, prepará-los para o que virá. E confiar que quando o momento chegar, eles farão as escolhas certas. Não era a resposta que Iris queria, mas era a que precisava. Naquela noite, deitada ao lado de Kael em sua cabana, agora a cabana deles, como casal unido, ela disse a ele o que Morwen dissera. Kael ficou silencioso por longo tempo antes de responder. Então os treinamos, ele disse finalmente. Não apenas para sobreviver, mas para liderar. Porque se o que Morwen diz é verdade, se uma nova era está chegando, precisaremos de líderes fortes que lembrem dos antigos costumes, mas não têm medo de abraçar novas formas. Você faria isso? Iris se virou para encará-lo no escuro. Treinar os filhos de seu inimigo para possivelmente governar? Eles não são mais filhos de meu inimigo, Kael disse firmemente. São meus filhos agora, por escolha e por amor. E se tem destino, então me certificarei de que estejam prontos para ele. Iris o beijou, derramando no beijo toda a sua gratidão, amor e esperança para o futuro. E na escuridão de sua cabana, enquanto a lua traçava seu caminho através do céu, 2 lobisomens se amaram, não apenas com corpos, mas com almas entrelaçadas por escolha e vínculo, e algo maior que ambos. Quando amanheceu, Iris acordou com certeza que antes não tivera. Não importava o que viesse. Brachus, guerra, destino, enfrentariam juntos, como companheiros, como família, como alcateia. Epílogo. 5 anos depois, a criança, não mais criança, mas jovem de 9 anos, ficou no penhasco com vista para o vale, vento soprando cabelos escuros como noite sem lua. Ao seu lado, sua irmã gêmea espelhava sua postura, embora cabelos dela fossem mais claros, pegando o dourado da luz do sol. Ele vem, Lyra disse, olhos prateados fixos no horizonte. Não uma pergunta. Declaração de fato. Quem? Soren perguntou, embora achasse que já sabia. O homem que plantou a semente, Lyra disse. O pai fantasma que nunca conhecemos. Soren franziu a testa. Darius está morto. Você mesma viu isso em suas visões. Não Darius. Lyra corrigiu pacientemente. Outro. Aquele que dizem ser Darius, mas não é. O impostor que usa seu rosto e nome. Compreensão alvoreceu no rosto de Soren. Braxus, ele disse. Você viu Braxus vindo. Não apenas Braxus. Lyra se virou para encará-lo. E mesmo aos 9 anos, seus olhos carregavam o peso de eras. Exército. Maior que qualquer alcateia reuniu em gerações. Ele vem não apenas para nos reclamar como propriedade, mas para quebrar Papai Kael, para destruir tudo que esta alcateia representa. Soren apertou os punhos. Então lutaremos. Sim, Lyra concordou. Lutaremos, mas não da maneira que você pensa. Ela pegou a mão dele e, por um momento, compartilharam visão. Flash de futuro que roubou o fôlego de ambos. Batalha, ponto, sangue. Chamas subindo para o céu. E no centro de tudo, 2 gêmeos de 9 anos, em pé entre 2 mundos, 2 alcateias, 2 eras, fazendo a escolha que mudaria tudo. Quando a visão passou, Soren olhou para Lyra com nova compreensão. Estamos prontos? Ele perguntou. Temos que estar, ela respondeu. Juntos,
Caminharam de volta para a aldeia, onde Kyle os esperava. Não o Alfa de antes, mas algo mais. Um homem que aprendera que força verdadeira vinha não de garras e presas, mas de amor e escolha. E ao seu lado estava Iris, radiante mesmo com preocupação marcando seu rosto. Crianças, ela começou. Sabemos. Soren interrompeu gentilmente. Lyra viu. Braxus vem. Kyle trocou o olhar com Iris. Então se ajoelhou diante dos gêmeos. Então vocês também sabem que não lutaremos apenas por território ou orgulho, ele disse. Lutaremos pelo futuro, por um mundo onde crianças não são peões em jogos de poder, onde alcateias podem escolher seus próprios destinos. E lutaremos com você, Lyra disse firmemente. Como família, como alcateia, Soren adicionou. Kyle os puxou em abraço, e Iris se juntou, e por um momento eram apenas família, nada de alfas ou profetas ou destinos, apenas pessoas que amavam umas às outras, protegeriam umas às outras até a morte. Quando se separaram, Kyle se levantou, voltando a ser líder. Então nos preparamos, ele disse, para a última batalha, a que decidirá não apenas nosso destino, mas de todos os lobisomens. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando tudo em tons de ouro e escarlate, a alcateia do crepúsculo sombrio se preparou para a guerra. Mas eles não estavam mais sozinhos, porque durante 5 anos, Kael construíra algo que nenhum alfa construíra em gerações. Alianças, com alcateias menores cansadas de tirania, com rogues que queriam pertencer, com qualquer um que acreditasse que as velhas formas precisavam mudar. E no centro disso, segurando tudo junto, estava não apenas alfa e poder, era família. Iris e Kael, unidos pela escolha. Lyra e Soren, nascidos de 2 linhagens, mas pertencendo a apenas uma. E uma alcateia, que aprendera que sangue não fazia família. Escolha fazia, amor fazia. E quando Braxus finalmente veio, e ele viria, isso era certo como a lua subindo, encontraria não alcateia dividida por medo e dúvida, mas alcateia unida por algo muito mais forte, esperança. E no final, quando história fosse contada ao redor de fogueiras em gerações futuras, não se lembrariam da batalha, ou do sangue, ou mesmo da vitória. Se lembrariam de 2 crianças que se recusaram a ser definidas pelas circunstâncias de nascimento. De 2 companheiros que provaram que amor escolhido era mais forte que destino imposto. E de alcateia que mudou o mundo. Uma escolha de cada vez. Fim.